5 coisas que aconteceram após a morte de Jesus. Número 1. Houve um terremoto. Houve uma resposta da criação após a morte de Jesus. Lemos que a terra tremeu e as rochas se partiram. A própria natureza foi abalada pela morte do Filho de Deus. Mateus afirma primeiro que a terra tremeu e as rochas se partiram. Essa linguagem implica que esta é uma reação terrestre significativa aos eventos divinos na cruz. Número 2. Os túmulos se abriram. Mateus então registra um incidente encontrado em nenhum dos outros evangelhos. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia morrido, foram ressuscitados. Após sua ressurreição, eles saíram dos túmulos, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Mateus 27, 52, 53. Terremotos podem danificar túmulos, pois eram esculpidos em pedra. A ressurreição dos corpos só pode ser atribuída à ação direta de Deus, implicando que Ele está por trás do terremoto. Dada a geologia da Palestina, que se encontra em uma falha sísmica significativa, um terremoto não seria um evento incomum, mas, combinado com as rochas levando à abertura dos túmulos, é outro testemunho significativo da crucificação de Jesus. Outro terremoto logo testemunhará um evento divino ainda mais significativo, a ressurreição de Jesus. O registro único de Mateus desses eventos enfatiza a vitória sobre a morte que o sacrifício de Jesus na cruz realiza. Aqueles que foram ressuscitados são literalmente descritos como aqueles que haviam adormecido, um idiomatismo comum do Novo Testamento para alguém que morreu, mas cujo destino eterno está seguro. Como o testemunho inicial, a ressurreição sobrenatural desses corpos dos santos e suas aparições em Jerusalém são um testemunho impressionante da obra de Jesus na cruz e, subsequentemente, de sua ressurreição. O termo povo santo provavelmente se refere a figuras piedosas do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel, selecionados para testemunhar milagrosamente esses eventos. Sua aparição às pessoas em Jerusalém é um testemunho da eficácia da obra de Jesus na cruz. Isso antecipa o ensinamento de Paulo sobre Jesus ser as primícias dos mortos. 1 Coríntios 15, 20 e 23. Mas agora, como realmente são as coisas, Cristo de fato ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias, ou seja, o primeiro a ser ressuscitado com um corpo incorruptível e imortal, antecipando a ressurreição daqueles que adormeceram na morte. Pois, uma vez que a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também vem por um homem. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados, mas cada um em sua própria ordem. Cristo, as primícias, então, aqueles que são de Cristo, em sua vinda, serão ressuscitados com corpos incorruptíveis e imortais. A ressurreição desses santos é um prelúdio para a ressurreição que todos os crentes podem esperar por meio da morte de Jesus. Um novo dia chegou, um dia em que a morte foi derrotada pela morte. A ressurreição para a vida eterna tornou-se possível. Mas observe que não foi até após a ressurreição de Jesus que os ocupantes desses túmulos foram ressuscitados e entraram em Jerusalém, onde apareceram a muitos. A Bíblia não diz se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram para o céu com o Senhor Jesus. A morte do Filho de Deus abalou a própria natureza. O popular pregador Charles Spurgeon afirmou que os corações dos homens não responderam aos gritos agonizantes do Redentor moribundo, mas as rochas responderam. As rochas se partiram. Ele não morreu pelas rochas. No entanto, as rochas foram mais sensíveis do que os corações dos homens, por quem ele derramou seu sangue. É melhor entender que Mateus pretendia que víssemos que o terremoto ocorreu no dia em que Jesus foi crucificado e, em seguida, no dia em que ele foi revelado como ressuscitado.
O poder da nova vida era tão forte que trouxe de volta algumas das boas pessoas que haviam morrido. Esta é uma das passagens mais estranhas no Evangelho de Mateus. Mateus não nos fornece muitas informações e não aprendemos sobre esse acontecimento de nenhuma outra fonte. Número 3. O véu do templo foi rasgado em dois. Mateus 27, 50-51. E Jesus clamou novamente com uma voz alta e agonizante e voluntariamente entregou seu espírito, soberanamente dispensando e liberando seu espírito de seu corpo em submissão ao plano de seu Pai. E imediatamente o véu do Santo dos Santos no templo foi rasgado em dois, de cima para baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. A cortina que cobria o templo foi rasgada em dois lugares. A cortina era a única coisa no templo que diferenciava a área sagrada da parte mais sagrada do templo. Era uma ilustração muito clara da separação entre Deus e o homem. Atos 6, 7 diz que nos dias da igreja primitiva, muitos dos sacerdotes obedeciam à fé. Talvez esse véu rasgado tenha demonstrado a eles a grandeza da obra de Jesus. É também, provavelmente, como o véu rasgado se tornou de conhecimento comum. Hebreus 9, 1-9, nos diz que no templo um véu separava o Santo dos Santos, o lugar terrestre da presença de Deus, do resto do templo onde os homens habitavam. Hebreus 9, 1-3. De fato, a primeira aliança tinha regulamentos para o culto divino e para o santuário terrestre. Uma tenda sagrada foi montada, a seção externa ou primeira, na qual estavam o candelabro e a mesa com o pão consagrado. Isso é chamado de lugar santo. Atrás do segundo véu havia outro tabernáculo, a seção interna ou segunda, conhecida como o Santo dos Santos. O livro do Êxodo ensina que esse véu espesso era feito de material azul, púrpura, escarlate e linho torcido. Agora, Cristo é nosso sumo sacerdote superior e, como crentes em sua obra consumada, participamos de seu sacerdócio superior. Agora podemos entrar no Santo dos Santos por meio dele. Hebreus 10, 19-20 diz: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Ao olharmos para essa cena, vemos uma imagem da carne de Jesus sendo rasgada por nós, assim como ele estava rasgando o véu por nós. O livro de Hebreus fornece uma explicação gloriosamente detalhada do profundo significado associado ao rasgar do véu. O véu que sempre pendurava no templo servia como um lembrete constante de que o pecado torna os humanos indignos de estar na presença de Deus. O fato de que a oferta pelo pecado era apresentada uma vez por ano, além da miríade de outros sacrifícios que eram apresentados diariamente, era uma ilustração flagrante da realidade de que o pecado realmente não poderia ser expiado ou erradicado por meros sacrifícios de animais. Por causa do que Jesus Cristo fez na cruz, as barreiras que costumavam separar Deus e as pessoas foram destruídas, e agora podemos nos aproximar de Deus com confiança e ousadia. Hebreus 4, 14-16. Portanto, já que temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a nossa confissão de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O corpo de Jesus foi rasgado e assim foi o véu, cada um significando que agora podemos nos aproximar de Deus com ousadia. Temos um sumo sacerdote presidindo sobre as cortes celestiais para garantir que o crente tenha pleno acesso. No momento em que Cristo morreu, a pesada cortina tecida que separava as duas salas principais do templo foi rasgada por uma mão invisível de cima para baixo.
A morte do Filho de Deus também foi acompanhada por tremores massivos no mundo natural, como se houvesse alguma conexão emocional entre a criação inanimada e aquele que a fez. Número 4. Houve escuridão sobre toda a terra. Mateus 27, 45. Agora, desde a 6ª hora, meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até a 9ª hora, 3 da tarde. Houve uma escuridão espessa sobre toda a terra. Agora a Escritura foi cumprida. Amós 8, 9. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Muitas vezes, Cristo foi solicitado por um sinal do céu e agora eles tinham um, mas de tal forma que significava. Gostou do vídeo? Junte-se a nós nesta jornada e aprenda sobre as histórias da Bíblia Sagrada. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.